Olá, boa tarde. Para mim é uma honra imensa estar aqui, ter sido convidado, poder participar dessa semana do romance gótico tem um significado muito especial para mim e espero que tenhamos aí alguns minutos bem interessantes. Só do que eu ouvi ali atrás, o tempo que estou aqui, já fiquei fascinado com o que vocês estão discutindo e ouvir, né, na fala dos que me precederam aqui a questão de que Jane Austen vendeu tanto. Outra autora que você citou, Charlotte Baker, vendeu mais e tal. É uma coisa curiosa, porque eu sou um Penny Dreadful, né? Eu sou esse cara que vive dos centavos suados. Eu estou na frente do Gran Guignol, vendendo os meus contos, as minhas histórias todo dia. E eu dependo, para manter minha família, do poder de exercer essa conexão entre o que eu escrevo, as ideias que habitam a minha cabeça, e tirar isso da minha cabeça e transferir para a mente do outro é um caminho muito doido. E por muito tempo eu fui apontado a literatura de terror num todo. Depois do que eu brinco da adolescência do drama, né, que é essa fase que a gente chega na Revolução Francesa, chega na Revolução Industrial, e quando o poder da igreja arrefece um pouco e deixa os escritores e os filósofos, os pensadores, enfim, experimentarem um pouquinho mais, isso me deixa totalmente conectado com os autores daquele tempo e com a nossa ancestralidade mesmo, o que é a gente como espécie humana e por que começamos a contar histórias. E passei por muito tempo sentindo isso na pele, assim, tipo, você escreve para vender livros, parece que você está maculando algo que é sagrado, que é literatura, né? Que colocam num lugar assim que, eu não sei, eu era sou um carinha de Osasco, né, aqui do lado, que começou a escrever esses livros de terror e eu sentia falta de encontrar o nosso jeito, as nossas pessoas nas nossas histórias, né? E quando eu digo que sou um Penny Dreadful, que estou lá na frente do Gran Guignol vendendo o meu continho por dia ali para garantir o leite das crianças, eu vejo que a gente está falando disso e outros autores naquele tempo, como Jane Austen, como outros que vocês citaram aqui, tiveram que lutar para validar, né? Validar o romance. Hoje, Jane Austen é considerada assim, uma autora, uau, que incrível. E eu muitas vezes tive que defender o valor do sublime, o valor do terror, que é uma coisa que é um pouco incompreendida, e era incompreendida pelos editores nacionais, por conta dessa brincadeira que eu faço da adolescência do drama, e até a minha adolescência, né? O primeiro original que eu submeti a uma editora, eu tinha 24 anos, jovem adulto, né? E que era a história do Senhor da Chuva, né? E totalmente molhado pelo gótico, porque um dos protagonistas é quase que dois plots dentro de uma pessoa só, né? Um é um traficante que está querendo largar o mundo das drogas, totalmente nas trevas, e o outro é um anjo que protege uma senhorinha e resolve dar uma colher de chá para esse cara, mas as coisas levam para um caminho que eles terminam fundidos. O anjo, para não ser destruído pelos demônios, entra no corpo desse traficante que está moribundo, morrendo ali. O plano deu todo errado, tanto para a metafísica quanto para o traficante. E eu achava
Pô, que editora não vai querer publicar esse livro, né? E do alto o escritor tem que ter um pouquinho de, não é arrogância a palavra, mas de audácia. Tem que acreditar em si mesmo em primeiro lugar. E eu lá com 24 anos imprimi aquilo em vários blocos, espirais, mandei para as editoras, fiquei esperando, quem vai ligar primeiro, né? Alguém vai querer primeiro esse romance aí, porque é nacional, fala de um anjo que está na Avenida Paulista, de um traficante que está andando aí pela Bela Vista, pelo Bexiga. Vão querer publicar esse livro, né? E 6 meses depois, como todo bom autor, comecei a colecionar as minhas cartinhas de não. Fiquei deprimido por uns 15 minutos, porque eu, no meio da escrita de O Senhor da Chuva, descobri que eu queria escrever um livro de vampiros, que foi o famoso O Sete, que também nenhuma editora quis publicar tão pouco. Mas aí chama uma questão muito interessante para o papo que a gente está tendo aqui hoje, e olhando para esses outros autores que me precederam, com toda licença, né? As editoras também disseram não, tudo bem, eu tinha 25 anos, era um romance verde, era a história de 7 vampiros encontrados dentro de uma caravela, dentro de uma caixa de prata, isso é uma matriosca, né? Uma coisinha dentro de uma caixa de prata, naufragada no litoral do Rio Grande do Sul, e encontrada por 2 brasileiros que não tinha grana para ir para os picos de mergulho, ir para Noronha. Imagina, eles só tinham aquele lugar, e aí eles encontram uma caravela e vão fazer uma barganha com uma universidade que eu invento, né? A Universidade Soares de Porto Alegre, USPA, né? Olha só. E eles falam, ó, metade do que tiver aí dentro é nosso, metade é de vocês. No meu mundo imaginário, que eu ponho os leitores para acreditar em tudo aquilo, tá tudo bem. Aí chamaram o exército, marinha, ajuda, tecnologia, vamos tirar isso, metade do que está lá dentro. Os beats do terror, aquela coisa de terror, né? Terror, você sabe que os gêneros, por mais que a gente misture, mas eles têm uma atmosfera que tem que receber o leitor. O leitor aterrissa no seu livro, às vezes está lá com aquela roupa de astronauta, e quando ele tirar o capacete, ele tem que respirar ali dentro e tá bom para ele. Os elementos que você criou para a história tem que ser a atmosfera que ele respira bem ali. Ele fala, ok, estou dentro do terror, porque senão não teria essa coisa que a gente vê de filme, de casa mal assombrada, que eu já acho estranho, né? Se a casa é assombrada, ela é assombrada pra caramba, né? Não é mal assombrada. Ainda que a raiz venha de um outro lugar, mas é uma casa bem assombrada. Primeiro começa aquela coisa clássica, os clichês, né? Que são os beats do gênero, que eu chamo que são os componentes da atmosfera que a recepção quer viver. E primeiro a menininha vê uma mão que entra no armário, assim, aquela soslaio e tal, e chama a mãe, e grita, e vem o pai, todo mundo. Então, não, aí abre o armário, olha, não tem nada aqui, era só uma sombra, não sei. E depois a mãe está lá embaixo, carregando as coisinhas, tirando do carro, o pai está empurrando o armário e tal, e a mãe olha para a janela e vê um homem parado lá na casa, bem assombrado. E fala, ó, o Benê, o pintor chegou mais cedo? Ele fala, não, só virá na semana que vem e tal. E corre lá para dentro de casa, dá aquele giro total, não tem ninguém. Gente, vocês não embora dessa casa, né? E no livro 7, que tinha tudo para ser uma piada, e tem uma curiosidade incrível, tudo para ser uma piada, porque são 7 vampiros portugueses, 7 vampiros portugueses entram no bar, e começou. Claro que as editoras tinham todo o direito de rejeitar. Mas eu estava simplesmente queimando por dentro. Tem essa coisa inicial do autor empírica, né? Você tem uma brasa, uma chama, e você quer colocar aquilo para fora. Você transportar isso da sua cabeça para a cabeça de uma outra pessoa já é um caminho incrível a se fazer. É maravilhoso você... Os e-mails que eu amo são quando os leitores falam que
André, parecia que eu estava lá dentro. Parecia que eu estava com você na história. E que eu falo, tem uma coisa muito curiosa. Eu trabalhava no Largo da Batata, da meia-noite às 6. Tinha que sair do terror, né? E eu saía, aí eu contrafluxo, pegava o busão, destacava lá o passe, né, antigamente. Se não trocava no cachorro quente, ia lá. Quando eu pensei no 7, eu estava passando aqui na Corifeu de Azevedo Marques, pegava o 061, que é o Guapiúva, sai lá do Largo da Batata e ia lá para os rincões do Veloso. Gente, por favor, tome cuidado. E enquanto eu passava no muro da USP aqui, eu pensei nos primeiros 2 vampiros. O Inverno e o Acordador. Aqui, passando no Corifeu de Azevedo Marques, no muro da USP, como se fosse hoje, em 99. Ainda bem que o meu ponto não era no final, senão seria os 32. Eu fui inventando um vampiro após o outro, um vampiro após o outro. E quando eu desci em casa, eu tinha o 7 na minha mente. E eu escrevi esse livro em 3 meses, tomado de um fulgor, assim, entusiasmo, literalmente. E mandei para as editoras de novo. Não, agora é impossível uma editora dizer não para essa história maravilhosa. E recebi as cartas de não, mas uma dizia que, numa das cartas, de uma editora grande do Rio, que estava publicando o terror, publicando a série da Anne Rice e tal, autora brilhante também, ela dizia, a sua história é muito interessante, mas nossa grade está ocupada e tal, mas é uma história muito interessante. Aquilo já fugiu um pouquinho das outras, né, por aquela coisa do... E eu liguei, né, tive a pachorra de ligar para a editora e falar, olha, eu queria falar com a editora tal, ela me mandou uma carta, hoje, né, recebeu uma carta, esse negócio, o coração até pula assim, né, se não for da SPC, você... tá bom. E ela me atendeu, já foi incrível também. Ela falou, tá, André, o 7, né, então. Tá. Eu falei, então, por que vocês não vão publicar o meu livro, né? Olha, André, a história é interessante, está verde, tem coisas a se fazer, arrumar essa casa e tal, compreendo, 25 anos, né? Mas ela me disse algo que transformou, me impactou de um jeito que eu não tive outro caminho a fazer. Ela falou, nós não vamos publicar porque o leitor brasileiro não lê terror escrito por brasileiros. Eu fiquei chocado, né? Desliguei o telefone, chocado. Menina, o que eu faço? Né? Fiquei pensando. Já era casado, minha esposa Marisa está ali atrás, fazendo fotos para pôr no Instagram. Hoje é vida de autores. Nós somos outra coisa agora. Tem que postar na rede social, tem que falar, eu fui lá na USP, foi incrível. E isso me conecta com o Penny Dreadful. Hoje o Granguinol é outro lugar, né? É o Instagram. Ó, minha fala tá ótima mesmo, tá, gente? Não espera nada ordenado, não, que nunca saiu nada reto de dentro. Mas aquilo me tocou demais, porque eu tenho autores favoritos que são franceses, que são japoneses. E se o cara no Nepal conta uma história que me toca, se ele se conecta comigo, e se alguém da Bulgária faz o mesmo, se uma autora africana tem o poder de me levar às lágrimas, o que interessa? Eu sou de Osasco. Que preconceito é isso com Osasco, gente? Não tem nexo isso. E duas coisas calharam. Eu sempre tive 2 leitoras beta, né? Minha esposa e minha irmã. E elas achavam os livros incríveis. Cara. Só que daí algo dizia na minha cabeça, não está valendo. Né? Talvez elas não queiram me magoar e tal. E tinha um amigo no meu trabalho, da meia-noite às 6, que me deixou espantadíssimo com uma coisa que ele disse. Que ele me disse um dia, teve a pachorra de olhar na minha casa, eu nunca li um livro. Mas você está contando essa sua história, eu tinha um outro amigo meu que gostava de ler, eu falei, estou escrevendo um livro. Assim.
eu quero ler. Aí eu imprimi aquele calhamaço 7, 340 páginas. Falei, ele nunca leu um livro, cara. Que incrível. Ele é perfeito. Ele nem sabia que era um espécime. Eu entreguei para ele o livro. Ele volta no outro dia, meia-noite, com os olhos vermelhos, parecia um dos vampiros da minha história. Ele volta, André, não quero te matar. Eu falei, o que aconteceu, Leandro? Eu lembro como se fosse hoje, incrível. Isso é 99. Ele falou, André, eu não consegui dormir. Eu cheguei em casa e comecei a ler o seu livro e eu não consegui dormir, não consegui parar. Minha mãe entrou à tarde, eu estava acordada, ela perguntou o que eu estava fazendo. Eu disse que eu estava lendo, ela quase teve um infarto. Cara, eu não precisava de chancela melhor, que inclusive hoje é dos autores, eu não sei aqui quem gosta de escrever também, além de estudar e ler, mas quem gosta de escrever, hoje você não precisa de editora, você precisa dos Leandros, você precisa desses caras que ficam sem dormir depois que você encosta neles. Ele leu 80 páginas. Para um cara que nunca leu nada, que disse que leu 80 páginas, eu falei, eu vou publicar esse livro. E aí o que eu coloquei na cabeça é que eu vou guardar. Trabalhava na empresa de telemarketing, falei com a Marisa, minha esposa, falei, vou guardar. Fiz o orçamento, era tipo algo assim, meu Deus do céu, tipo 22 mil reais hoje. Só fazia de milheiro, né? Não tinha essa, vou publicar 50, 100. Só fazia 1000 livros. 1000 livros, eu tenho a Marisa, minha irmã que gosta, o Leandro, faltando 997. Tá bom, beleza, vamos lá. Vou começar a guardar 300 reais por mês para publicar o meu livro. E comecei a guardar dinheiro, e não tem ditado brasileiro mais real que alegria de pobre dura pouco. 3 meses depois fui demitido. Aí eu recebi do fundo de garantia R$22.200. No dia que eu fui demitido, à 00:07, mais ou menos, eu digo que quando você entra, você tem horário de trabalho, você entra no trabalho, a primeira meia hora faz parte da hora mais escura. Se o seu chefe te chamar nos primeiros 20 minutos, ou é promoção ou é demissão, não tem conversa. É a hora mais escura, é a hora sombria. E eu liguei para minha esposa e falei, olha, eu acabei de ser demitido, mas eu tenho um plano, deixa a Júlia tinha nem um aninho ainda, morava no fundo da casa da minha mãe, falei, chama minha irmã, fica com ela, aí peguei a Marisa, fomos para uma lanchonete 24 horas lá, e eu contei, eu vou publicar meu livro e tal, e essa louca deixou, e a minha família indignada, porque você não dá entrada no apartamento, porque eu fui para a gráfica, adivinha o que aconteceu, eu voltei com R$200 no bolso para cuidar da minha família. E eu comecei a distribuir o 7. E olha que doido. As editoras tinham total preconceito com o terror, porque era terror mesmo. Eu não sou um gore, sabe? Não tem tripas aí. Vão descobrir no final. Pessoas como você vão falar, o André era muito malandro. Ele era um folhetim dark. É isso que eu fazia. Os meus padrinhos, madrinhas eram do folhetim. Balzac, Victor Hugo, Alexandre Dumas. Meu livro favorito é Os Miseráveis. Não tinha terror, assim. Depois eu vim conhecer, assistia muito também, tem essa coisa, né, da dramaturgia, de ser totalmente impregnado pelos filmes de terror, pelos seriados, aquela coisa. O filme de terror passa sexta-feira, meia-noite. Vocês não sabem o que é isso, gente. Você tem que esperar um dia, tal hora, para assistir. E o que me dava mais medo era de dormir, não era de ver o filme. Eu já pensou se eu dormir? Eu só vou ver na semana que vem. Isso era terror. Hoje a gente tem as plataformas de streaming e tal. Para encurtar a história, porque nós temos um tempo de perguntas, eu acho muito mais gostoso a gente conversar. O 7 levou 3 semanas para vender o primeiro livro. Na primeira semana não vendi nada, só consignação, né? Aquela coisa que você vai pôr em consignação. Eu fingi que não sabia o que era. Falava, poxa, mas você não vai comprar o livro? Aí o livreiro, onde eu me perdi na fala, os livreiros ficaram encantados com a capa do 7, com o livro. Ah, é um livro de vampiros no Brasil, puxa, que legal! E eles pegavam o livro consignado. Eu sabia o que era, mas eu fingi que não sabia. Eu falava, pô, mas você não vai comprar? Não. Eu falei, quebra o galho para mim, põe na vitrine o livro. Ah, não sei se eles tinham dó, pena, achando que eu era louco. E eles colocavam na vitrine. Na primeira semana ninguém ligou, na segunda ninguém ligou. Na terceira semana,
em março de 2000, na segunda-feira, horário comercial, 8 horas da manhã, toco o telefone, uma editora fala, a editora AFS, as minhas iniciais, né? Falei, do 7? Sim, claro. Olha, você deixou 7 livros aqui, sempre 7, né? Você deixou 7 livros aqui, vendeu 5, você podia trazer mais 15? Eu, claro, posso. E quando eu coloquei o telefone no gancho, gente, ainda bem que você sabe que é pôr o telefone no gancho, não tem que explicar. Tem umas papéis que eu vou para te falar o que é isso. Eu coloquei o telefone no gancho e tocou de novo, cara. Parece coisa de filme. Melodrama, a gente está nesse lugar, né? Revolução Industrial, aí entra folhetim, melodrama, parecia um folhetim, né? Da pobreza à riqueza, né? Eu botei o telefone no gancho, toca de novo. Alô, da editora do 7? Eu falei, sim. Olha, você deixou os seus livros aqui e tal. Aí esse foi só tem um, e uma moça vem buscar na hora do almoço e eu não quero ficar sem o seu livro aqui. Você pode trazer mais 20 livros? Eu, claro. Saí para fazer as entregas e tal. E até hoje não parei de entregar livros. Até hoje não parei de receber ligação. Agora as editoras não ligam, né? Um negócio mais sofisticado. Inclusive aquela lá. Ela publicou muitos livros meus já. Gente, e viver de escrever é um privilégio. É um privilégio. Ainda mais no Brasil, né? Que tem tantos leitores e tão poucos leitores ao mesmo tempo. E trabalhar com essa arte de encantar as pessoas, hoje eu me senti muito bem acolhido aqui, porque vocês estavam falando disso, de vender livro. Meu Deus, será que vão ficar chateados comigo quando falar que eu escrevo para vender? Né? Não, eu escrevo para vender mesmo, porque eu preciso dele, né? E só no 5º livro é que eu tive a liberdade de sair do trabalho convencional e passar a me dedicar à literatura e a estudar também. E a gente tem esse telos esquisito que colocam na gente, eu sou década de 70, tipo, tempo é dinheiro. Às vezes quando eu estou parado lendo teoria, parece que eu estou roubando no jogo, sabe? Tipo, por que você não está trabalhando, cara? Você não está carregando caixa. É engraçado isso, é muito doido. E eu vou deixar aberto para vocês perguntarem, porque vamos interagir que é mais gostoso. Fiquem à vontade, olha. Só tenho cara de bravo, mas não faço nada. André, só para você ficar tranquilo, Sim. Eu só queria dizer para você o seguinte: eu trabalho com literatura inglesa, minha especialidade é romance inglês, que começa no século XVIII, evidentemente, e aí é o seguinte: todo mundo escrevia para vender. Você vê? Todo mundo escrevia para vender. O romance só se torna uma forma literária vista como arte no final do século XIX. Exato. Então, fica tranquilo, você nem precisa mais dizer isso, nem se justifica. Para ninguém. Aqui todo mundo sabe disso, não é para ninguém. Quando os colegas da alta literatura, eles fazem isso, alta literatura, baixa literatura. Não tem mais. Não tem mais. Já ouvi, né? Prazer, a ironia, né? Você é o autor mais vendido do Brasil. Né? Sou, fazer o quê, né? E eles esquecem, é que no Brasil, quando me perguntam muito, não provocam, mas me perguntam, porque eu dou aulas, né? Eu tenho a newsletter, a vivendodeinventar.com.br, e me perguntam muito por que isso, porque o Brasil já nasceu nesse lugar depois, né? Quando a literatura precisava já denunciar o clássico, né? Teve aquele dilema, aquele momento, né? Conflito, quando a gente sai do clássico e que os protagonistas precisavam ser figuras ilibadas e ensinar algo para a nação ou fazer alguma correção pela metafísica, tudo isso porque para atender as coisas que o Estado queria. Começa lá brilhantemente, Aristóteles simplesmente faz nascer o drama, né? É a pessoa que põe uma coisa que é básica, hoje começo, meio e fim, e até hoje brigo com isso. Não, mas não pode. Mas é isso para contestar, porque era uma máquina mesmo de moer a cabeça da plateia, das pessoas, e você só podia fazer o que o Estado queria e o que
a medida, o metron, né, que é a medida da metafísica, onde os deuses deixavam você ir. Senão, simplesmente cortavam sua cabecinha, te enforcavam, tacavam foguinho e tal. Você não podia. Aí depois a gente teve essa liberdade. Eu já não me preocupo tanto com isso, não. Sim? Só para pedir registro primeiro, eu tenho muita coisa contra os Osasco. Meu ex-marido é de Osasco. Como é que é? Meu ex-marido é de Osasco. Vamos beber. Eu queria só deixar um adendo que você falou, né, dessa escalada, né, da sua carreira, que eu, por exemplo, eu passei uma coisa parecida, né, só que eu enchi o saco, já peguei os meus contos, passei direto para uma editora e eu pensei comigo, provavelmente vai vender para o síndico do prédio, para minha mãe e meu ex-marido, porque ele está louco para voltar. Então eu fiz a tiragem mínima. O que aconteceu foi que eu anunciei tanto, e eu falei com um amigo meu, dono de bar, não sei o quê, e por sorte eu conhecia um pessoal de outra vertente literária, mais piquenique, e por algum motivo ele achou que dava para misturar. Resultado, eu estou brigando com a editora para me mandar os livros que ficaram com eles, porque ninguém quer comprar com eles. Porque eu fiz tanto anúncio e falei, ai, meu livro, que todo mundo quer comprar comigo agora. Sim. Quer pegar para a editora, mas a editora por quê? Você está aqui do meu lado. Né? E outra coisa é que hoje em dia, como a gente tem essa outra modalidade com a internet, da autopublicação, do self-publishing, é uma ferramenta muito boa para, hoje em dia, o que você falou da editora, né? Da busca por editoras. E hoje em dia é bem mais rentável usar essas ferramentas para ter contato com o leitor, para você chamar os leitores. Né? Eu deixo muito degustação de conto, às vezes algum material que eu estou juntando para outro livro, eu já estou deixando um trecho ou outro. Né? Então tem uma veia bem legal para essa trajetória toda, esse canal, para quem estiver maquinando. Totalmente pertinente o que você está falando, e os escritores, desde sempre, né, se adaptaram aos leitores, né? Eu chamo de recepção também, porque hoje os autores precisam extrapolar um pouco o que somos. Não somos mais aqueles escritores, né? Hoje o tipo de leitor e como ele se conecta à literatura são de formas diversas. A indústria do entretenimento, neste momento, pensa como nós vamos nos conectar com o storytelling, com narrativas, com literatura daqui 3 anos, 4 anos, não sabe, né? Não sei, vão inventar uma lente que você pinga um colírio antes de dormir e fala de manhã, nossa, li 8 capítulos hoje, interessantíssimo. Ou assistir, né? Estamos no Black Mirror agora, assistir 4 episódios de uma série. Uma coisa que eu acho bem interessante é que audiobooks têm aumentado muito. Muito, né? A minha obra entrou agora para uma empresa norueguesa, tipo, abriu no Brasil, Storytel, como é o Spotify, as plataformas de streaming. Essa aceleração da informação está criando um novo tipo de leitor. Se você me dissesse, 4 anos atrás, talvez 3, André, eu quero começar uma carreira, eu sou contista, quero lançar um livro de contos físico e vou vender. Eu falei, você vai quebrar a cara, bicho. E hoje é totalmente o contrário. Tipo, ainda que você queira criar uma obra grande, um romance, e olha só, eu sou autor de romance de 700 páginas, 800 páginas, os editores querem me matar, né? Porque, tipo, a logística, a entrega, porque quanto pesa, não sabe quanto pesa o papel, que daí eu tenho que pagar, o B2B, eu tenho que saber o que é B2B agora, eu só escrevi o livro, né? O B2C, não sei o que e tal. Agora as grandes livrarias viraram marketplace, eu não sei o que é isso, eu estou escrevendo. Agora você tem que saber. E o lance é, isso que você está falando, os autores precisam tanto reservar um tempo de escrever, como um tempo de estar nas redes sociais. Falar, se conectar e entregar contos. Né? Tipo, se eu escrevo um mundo imenso como é da Tana,
como é a saga O Vampiro Rei. Mas se eu dou, tipo, pequenas historietas de personagens que participam daquele universo, o meu leitor fica super satisfeito e eu atraio novos leitores, porque eu estou dando alguns contos grátis, por exemplo. Um breadcrumbing, né? Jogando panelinhas de pão para chegar na história. Exato. E as pessoas vão aumentando o número de seguidores. A carreira de escritor ela é difícil pra caramba. Isso não mudou. Não mudou. Não mudará, eu acho. Porque primeiro depende de uma coisa, de você conceber algo, escrever e fazer alguém sentir na pele, sabe, se arrepiar com aquilo. Por mais técnica que existe muita técnica, isso é outra coisa que o autor brasileiro tem que deixar de ser tonto. Você pode escrever empiricamente, claro, e só o seu sentimento, claro, mas a pessoa que quer viver de escrever, né, como Penny Dreadful, precisa saber o que está fazendo, precisa saber atingir o high concept, né? Escrever a literatura fácil e transparente como o clássico é, misturando com a possibilidade do que a gente pode fazer agora com essa fase paradoxal, que é nova, se a gente for pensar no século XIX, né? Para cá, tipo, o tanto que durou o clássico, né? 4.000 anos, essa coisa de, olha, os deuses estão olhando, não vai até ali. Tipo, não coma sua mãe. Antígona, não seja rebelde contra o Estado. O rei mandou deixar o seu irmão aqui e vai ficar aqui. E a dramaturgia e a literatura se misturaram, depois tiveram um pequeno divórciozinho aí, e hoje se reencontram de novo. Você vê que o audiovisual, principalmente, está recorrendo muito mais à literatura hoje em dia do que como condenavam algumas décadas atrás, né? Claro que a gente está falando de coisas, por incrível que pareça, bem diferentes. Nós estamos contando histórias nas duas plataformas, mas escrever prosa, literatura, ficção, é bem diferente de escrever um roteiro de audiovisual. Brutalmente diferente. Eu senti isso na carne quando eu adaptei um seriado meu, fiz um piloto na época do Crepúsculo, adorava, né? Porque, tipo, nossa, vendeu centenas de milhares. Eu falei, fiz igual o livro, né? Eu falei, não, vai ter audiovisual também, vou fazer. Mas aí eu não tinha as ferramentas de um dramaturgo. De um escritor eu até tinha, pisando aqui e ali, né? O tanto que eu li, eu era um péssimo jogador de futebol, ficava em casa, meus pais estavam no clube do livro, eu adorava ler. E eu nunca vi um momento mais propício para um autor começar, apesar de ser difícil, mas é que você precisa ter a persistência, como em muitas profissões. Não tem novidade nenhuma sendo dita aqui isso. É que você vai começar com poucos leitores, eu tinha duas leitoras, depois 3, o Leandro, Santo Leandro. Hoje são milhares, tipo, estava comentando com a minha esposa, parece aquela coisa, nossa, problema de escritor famoso, classe média alta, não sei, tipo, eu não aguento mais, vou para Natal no final de semana e depois ainda tem que emendar com Maceió. Ai, outra Bienal para o Ico. Ai, Comic Con me chamou, não aguento mais. Sabe, mas, pô, ainda bem, né? Teve um momento de desistir, tem histórias no meio do caminho que são de chorar. Mano, incrível é o meu professor de boxe, ex-professor, eu fiz boxe há muito tempo, eu falo as mulheres, né? A humanidade errou demais quando tirou o matriarcado. Essa dívida a gente não vai recuperar nunca, né? Porque eu estava ficando tão bom no boxe amador, que eu sempre fui hipertenso. Vocês lembram que tinha a fase do André Fofinho, agora tem o André Marinho. Hipertenso, eu falei, eu sou péssimo em futebol, mas eu amo boxe, gosto muito, assistia, via. Quando eu entrei no ringue a primeira vez, saí andando de costas, né? Mas aí eu aprendi, fui ficando bom mesmo. E uma hora eu estava lá no boxe amador, eu fazia sparring com a molecada, eu falei, eu vou fazer esse negócio aí, eu vou entrar pro boxe profissional e tal. E o professor ia agitando e tal, não sei o que lá.
escritor, bad boy, de Osasco, do boxe. Minha esposa falou só, olha, bicho, você usa a cabeça e a mão para ganhar a vida. Você que sabe. Ah, tá bom, sim, senhora. Ainda bem, né? Agradeço a essa mocinha aí, doutor. E eu só sei de uma coisa, é uma delícia escrever. É uma delícia escrever. E perguntem mais, gente. Vamos lá. Tem bastante gente, vamos aqui. Primeira fila, segunda, terceira. Sim, vamos lá, primeira fila. André, eu queria perguntar uma coisa relacionada ao modo como você construiu os vampiros, né? Desse livro. É mais algo mais pessoal mesmo do seu processo de criação. Eu queria saber como que você concebeu esses vampiros, o que você estava pensando, porque cada um tem uma personalidade, vamos dizer assim, cada um tem... Eles são muito particulares, assim. Eu queria saber como foi todo esse processo de criação mesmo, bem particular mesmo, gostaria de saber mais sobre isso. Primeiro uma nota do que você diz, né? A personalidade, né? Isso é uma das coisas que me salvou. Nos meus primeiros e-mails, primeiro quando eu imprimi aqueles 1000 livros direto na gráfica, tinha um negócio de fazer o laser film. Não, hoje é tudo digital, tá? Você põe um programinha, já diagrama para você o livro, já vai para a Amazon, KDP e tal. Postem na Amazon, KDP, que vocês já começam a ganhar direitos autorais. E, olha só, eu esqueci de pôr meu e-mail. E aí eu imprimi, né, na impressora, etiquetas, 1000 etiquetas, 1010, e fui pregando em cada livro e tal. Depois de semanas do livro estar vendendo, mais de um mês, um amigo meu de vez em quando ia em casa, trazia o notebook, ele saía de 15 em 15 dias e passava em casa para eu acessar a internet, né? Era difícil, não tinha, cara, escada e tal. Aí com o notebook dele acessava a internet. Aí tinha um e-mail de a primeira leitora. E ela falando dos vampiros. Que são os vampiros, incrível e tal. E todos os e-mails depois do 7000 amavam os vampiros, os inimigos, os terríveis, sugadores de sangue, os monstros e tal. Porque eles tinham mais caráter que os outros personagens. Eu ainda aprendendo a lidar com essa arte, eu investi muito mais tempo em pensar em quem eles eram, então o resultado é que a empatia foi todo para esses vilões anti-heróis, né? E tem a coisa da alteridade, que sem querer eu trabalhei com... Eu tive uma sorte danada nisso. Primeiro o que é o terror no Brasil. Incrível, já foi uma coisa muito legal para os leitores. Eles queriam aquilo, as editoras achavam que não queriam. Mas o leitor vê um cara com a camisa da Portuguesa e um boné da Pirassununga, nunca tinha visto uma história de terror onde o sangue não era de ketchup e tal, não, era história de terror mesmo, né? E o processo é que foi essa coisa de dar a eles, no primeiro, no 7, eles são bem clássicos, aquele vampiro clássico, morre no sol, estaca, tem que tomar sangue sim, e eu criei um caráter para cada um, um poder para cada um, né? E, tipo, o inverno faz congelar tudo. Então, aquela coisa dos beats do terror que eu falei. Quando tiram a caixa de prata do fundo do mar, né? Atiram a caravela, a caixa de prata, e dentro da caixa de prata não tem ouro, não tem tesouros, tem 7 corpos, e tinha um aviso ali escrito, né? Não abre nossa caixa. Uma das estudantes que se aproxima da caixa se corta numa faca do metal que é serrado. E uma gotinha de sangue escorre daquele metal e bate em um dos corpos, estão ali ressecados, né? E aí a gente sabe, em história de terror, né? Vampiro, né? Vampiro mais sangue igual deu merda, né? O dia vai passando, vai esfriando dentro daquele galpão. E quando chega tarde, pedem para o técnico, olha, desliga o ar-condicionado, está com algum defeito, está muito frio e tal. E aí o técnico volta depois e fala, olha, o ar-condicionado está quebrado, não está funcionando. E um dos corpos já está mais entumecido, vai se reconstituindo, aquele onde o sangue tocou. E quando chega a noite, quando chega as trevas, o vampiro inverno desperta. E o leitor fica doido, porque tinha 7 nomes naquela caixa. Ele quer saber tudo. Acordador, o que ele faz? Lobo, ele já sabe, tempestade. Depois vieram me dizer que, seus vampiros são muito X-Men.
falei, poxa, você nunca leu Drácula? Você sabia que os X-Men que são muito Drácula? Porque o Drácula controlava as marés, o Drácula virava neblina, o Drácula se metamorfoseava em lobo, o Drácula virava ratos. Os X-Men são muito Drácula, bicho. E depois na obra, a saga O Vampiro Rei, eles são mais monstruosos. É mais a gênio do vampiro, que era mais hediondo mesmo. Mas é uma delícia. Inventar qualquer bicho pra mim é comigo mesmo. Vamos lá. Agora também é sobre fã, né? O seu nome? Patrícia. Patrícia. Tô até com... Fica tranquilo, vamos autografar. E eu queria saber assim, qual a sua rotina, porque eu tenho muita curiosidade, né? Eu gosto de escrever, também tenho uns 2 contos sobre vampiro. Faço tese de doutorado da Anne Rice, trabalho com Anne Rice. E aí queria saber qual a sua rotina, assim. Você tem um momento que você pensa, hoje ou vai da necessidade? Porque no meu caso, por exemplo, às vezes vai da necessidade. Uhum. Tem dia que eu estou muito estressada, quero sentar e escrever alguma coisa. Uhum. E aí eu queria saber um pouquinho. Eu saio do sarcófago às 3 da manhã. Né? A minha rotina é tão rotina, né? Disciplina é tão chata. Tipo, tem a hora de escrever, a minha hora de ouro é de manhã. Né? Eu escrevo. É quando minha mente é bombardeada por algo. Né? Eu brinco, né? Eu não acredito na metafísica, mas que há, né? Que há alguma energia aí, porque não dá para explicar. Né? Tipo, e se tem um reino sagrado que eu tiro os sapatos antes de entrar, é do storytelling. Como é fascinante manipular a mente do leitor e saber apertar cada botão. E eu fico fascinado com aquilo, fico embriagado e vou lá escrevendo. E é de manhã. E depois eu vou fazer essas coisas banais. Eu vou pagar boleto na prefeitura, pego PTU, normal, né? Vida que segue. Não tem, existe uma glamourização e que eu, nessa newsletter para autores, eu trabalho muito de quebrar logo no começo. Assim, tipo, olha, não fica rico com um livro só. Você quer ser escritor, você vai escrever todo dia, você tem que desenvolver esse hábito. Você não é obrigado. O que eu ensino também, não existe escrever certo. O que emanar de você e faz o outro sentir tá certo. Mas tem os jogos para você atingir mais pessoas ou menos pessoas. A escrita mais hermética, a escrita mais transparente e tal. E vamos na brincadeira de cada um. E é de manhã, assim, eu tomo notas durante o dia, leio bastante e agora reservo muito tempo para cuidar das redes sociais. É um negócio super necessário. O Orkut nos passou um rodo, né? Ficou um rodo nos autores. Porque a gente guardava um mailing, a gente guardava o e-mail de cada leitor. Aí o Orkut facilitou tanto o encontro com os leitores que um dia aconteceu uma coisa assim que foi uau, né? Tipo, fui no Memorial da América Latina lançar o Bento, tinha mais de 60 pessoas, aquele lugar estava lotado. Né? Eu fiquei impressionado, falei, uau. Aí quando eu lancei a continuação, eu e a editora erramos o dia, tipo, marcamos no dia do lançamento do Piratas do Caribe, da Disney. Estrela, como é o nome do cara mesmo? Não é? Johnny Depp. Não tô fazendo pouco caso não, é que eu sou péssimo com nomes. Eu crio tanta gente que eu tenho um problema com o rosto, eu não vou esquecer de ninguém. Agora nome, bicho. Aí quando a gente chegou no shopping Santa Cruz, a escada rolante do shopping Santa Cruz tinha a livraria Finada Siciliana e Cinemark. E lançamento do Piratas do Caribe, aquela fila insuportável. Eu falei para Marisa, um dia a gente vai chegar no lançamento do meu livro, vai ter uma fila desse tamanho. E vamos descendo aquela escadinha rolante. Pá, bate. Quando a gente olha, a fila estava saindo da livraria, indo para frente do Cinemark, embolando tudo lá, ao ponto do gerente do Cinemark reclamar na loja. Ó, não sei o que está acontecendo aí, mas está atrapalhando o lançamento dos Piratas do Caribe. É nóis demais, brother. Tipo, vamos lá. E não desista, sabe? Você escreve contos, vão chegar nos lugares mais inusitados. Hoje a internet
permite essa coisa incrível das pessoas buscarem a sua obra. A minha obra demorou para ser estudada aqui no Brasil. O primeiro lugar onde ela foi estudada foi na Universidade da Califórnia, não a UCLA, outra, nomes falei, não tem problema. Me surpreendo com o e-mail de uma doutoranda, estava fazendo doutorado em língua portuguesa, gótico na língua portuguesa. Não tinha muitas portas para ela bater. Então, ela veio falar comigo, eu já fiquei surpresa. Ela falou, você poderia mandar um livro a casa para mim? Porque a UCLA tem lá os seus livros, mas não empresta para estudantes de outra faculdade. Eu já fiquei estarrecido, né? Pô, o UCLA tem, né? E outra está estudando, que incrível, eu te mando agora. Né? E mandei para Caroline Kendrick. Falava português. Oi? Alcântara Kendrick. Eu li a tese dela. Leu a tese dela. E ela fala português. Uau, ela é um arraso. E tive o prazer de recebê-la na minha casa e tal. Depois ela veio. Alguma coisa é, né? Carolina Alcântara Kendrick, casada com um mexicano, Alcântara. Um dia me liga falando, olha, uma coisa incrível aconteceu. O seu livro foi adotado aqui. Eu virei a diretora do programa de língua portuguesa em Colorado Springs, na Força Aérea Norte-Americana, e adotou a casa por 3 anos consecutivos em Colorado Springs. A primeira escola que adotou o meu livro foi gringo. Gente, para com isso, vamos adotar aqui dentro. Aqui baniam, teve escola, recebi relatos de alunos que tinham que esconder o set, porque a capa é muito tenebrosa, vampiro, isso aí é do capeta e tal. Ai, gente. Dias complicados. Muito crivela na vida, cuidado. Não só. Você, querido, seu nome? Paula. Diga, Paula. Eu queria fazer uma pergunta propriamente dita, fazer um comentário. Eu gosto muito dos seus livros. Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha na primeira vez que eu li seu livro, mas eu lembro 12. que foi... Sim, eu lembro que o primeiro foi O Turno da Noite, eu achei numa biblioteca e tal. Uau. E que me levou a um dos meus livros favoritos até hoje, que é O Senhor da Chuva. E antes de eu pensar, em imaginar em fazer letras e tal, eu já estava lendo você, eu te mandei e-mails, inclusive, talvez seja um desses que você citou. Respondi? Não. Ai, que droga. Ela veio também cobrar. Tudo bem. Tá bom, eu te respondo agora. E também eu faço muito propaganda sua para todo mundo que eu conheço, assim, eu viciei meu irmão e você também eu faço, porque eu gosto do fato de você ser brasileiro e eu ter livros brasileiros para poder ler, porque eu sou apaixonada por literatura fantástica. E uma das coisas que eu mais gosto nos seus livros é justamente isso, o fato de ele ser um livro brasileiro que se passa no Brasil e que tem marcas do Brasil. Porque eu conheço alguns outros autores brasileiros que escrevem literatura fantástica, mas é como se fosse o Harry Potter, assim, só falta levar. Harry Potterzinho, né? Ou tem o escaninho, ou o baile, né? Vai ter o prom, né? Sim, e eu sempre ficava meio inconformada com isso, porque eu sentia falta, não sentia identificação nenhuma nesses livros. E o que eu senti muito nos seus livros, que foi essa identificação dos personagens estarem passando por lugares que eu conhecia, e eu falava, nossa, que legal. E agora a pergunta é se você já falou que sofreu justamente muito preconceito por causa disso. Eu escrevo também, espero um dia poder lançar meus livros de literatura fantástica que vão se passar no Brasil. Por favor. E se alguma vez você pensou em trocar ou deixar, por exemplo, meio enigmático, não deixar muito claro onde que se passa o livro, tirar essas marcas do Brasil para ser aceito nas editoras, conseguir publicar os livros com maior facilidade. Nunca quis esconder que é no Brasil ou que é em Osasco. Meu próximo livro é de uma... é o 40 Luas. Eu já estou apaixonado pelo título do livro. Uma mulher negra que sofreu um acidente e perdeu a memória. Poucos dias atrás, ela causou um acidente em que perdeu a mãe e as 2 irmãs. A dor dela é que ela não se lembra, ela não tem o luto.
ela não consegue sentir nada por ter perdido uma mãe e irmãs que ela não se lembra. E assistente social, por causa dessa condição especial dela não ter memória para voltar para casa, a assistente social a leva até em casa. E ela mora na 13, em Osasco. Para quem não sabe, a 13 é uma das ruas mais barras pesadas de Osasco. Assim. E eu coloco nos meus livros Osasco, sim. Estava passando aqui na frente da Corifeu, sim, e os nossos nomes, os nossos jeitos, porque, primeiro, um autor que eu tomo muito cuidado com isso, porque eu acho mesmo que a literatura é livre. Se você quer escrever como a autora de Harry Potter, agora se você vai escrever na pegada de que por que as histórias de mago estão vendendo bem e eu quero ser reconhecido na literatura, aí eu vou imitar um assunto que está na moda, você não vai ter essa conexão com o leitor, sabe? Você corre o risco mesmo. Você pode atender uma demanda e aquelas coisas que falam são livros caça-níqueis e tal, mas, poxa, vai faltar seu espírito, vai faltar sua alma, vai faltar algo que queima ali dentro e que faz aquele livro encostar na pessoa. A pior coisa de um livro é ele ser esquecido, assim que é fechado. Acontece. Como acontece com filmes, séries e tal, você esqueceu. Agora, se tiver algo que te moveu a escrever, isso aí é uma coisa deliciosa. A pessoa fica, a pessoa lembra, a pessoa depois se remói, pensa no seu livro de novo e conta para o outro. Vai a boca pequena, fala, esse cara aqui escreve, ele é de Osasco, e poxa, e tem uma coisa. E até mesmo... Não é Tchekov, tem um russo dos melhores, eu falo o nome sobre ele, fale da sua aldeia, que você... Dostoiévski? Fale da sua aldeia que você vai falar para o mundo, né? E o erro em copiar um Harry Potter, deu super certo, tá dando super certo Crepúsculo. Vou escrever livros de vampiro, por que Crepúsculo? Você não sabe o que estava no coração da J.K. Rowling quando escrevia Harry Potter, o cerne dela criar aquele personagem e o que ela quis contar, o que ela contou por baixo de toda aquela história. Game of Thrones, mesma coisa, tá arrebentando Songs of Ice and Fire. E a gente investiu tanto tempo assistindo aquilo que fizeram. E a falha do autor, mas é porque quando está começando, você se apoia em quem você leu, que nem eu. Eu fui um Victor Hugozinho, sabe? Eu fui um Dumazinho. Porque era o que eu li. Só que daí eu era do Dumas misturado com Michael Jackson e Anitta, vamos dizer assim. Então tá tudo aqui, entendeu? Então é outra coisa já. Mas os primeiros passos você vai imitar alguém. É meio difícil você... E outra, você não tem obrigação de ser genial, sabe? Às vezes as pessoas se encanam tanto de que o livro seja algo epigonal e que nunca foi feito antes. Sai dessa, escreve. Então eu nunca escondo que eu sou de Osasco, resumindo. Eu gosto. André, de licença, porque Sim. preciso encerrar agora, porque tem aula daqui a pouco. Tá bom. Mas só que